corrupção, por causa do problema do pecado. Então, o estabelecimento do reino, ele necessariamente, já que é um milagre, porque é uma realidade que nos transcende, ele é necessariamente uma realidade contracultural. Então, o caminho da conivência, ele é um caminho perigoso, porque o caminho da conivência é o caminho da mancomunação, da corrupção e da aliança com sistemas que precisam ser confrontados, mas que por alguma razão nem sempre são. Quando Paulo disse isso na nossa primeira semana, vou repetir, quando Paulo fala, por exemplo, aos Efésios, dizendo da nossa luta, da nossa batalha, contra os dominadores desse mundo tenebroso, Paulo está apresentando um caminho que é exatamente o caminho da não conivência, ou da resistência daquilo que o sistema nos apresenta como vigente, como normal, como aceito. Necessariamente, a agenda do reino passa por um confronto a N aspectos do sistema estabelecido. Necessariamente. Você quer ver um resquício da opção da conivência como forma de estabelecimento do reino? Hoje, por exemplo, há na mentalidade de muita gente uma preocupação muito maior com a relevância na sua atuação enquanto agente de estabelecimento do reino do que com qualquer outro fator. Quando a nossa preocupação com a relevância é maior do que com qualquer outro fator, a chance da gente abraçar a opção da conivência é muito grande. Porque a obsessão, e eu vou usar intencionalmente essa palavra, a obsessão pela relevância faz a gente negligenciar embates que necessariamente a gente precisa ter, justamente por sermos portadores de uma agenda que é contracultural. Então você tem o sujeito, eu me lembro de uma palavra que eu ouvi certa vez, de um irmão bastante conhecido, da nossa tradição inclusive, que contou que foi pregar num determinado lugar. E que quando ele chegou lá, ele foi brifado, antes do culto começar, ele foi orientado. E a orientação foi a seguinte: irmão, você fica à vontade, você pode falar sobre o que você quiser, vou pedir só uma gentileza de você não usar a palavra pecado aqui, a gente não está falando mais sobre isso. E assim eu fico pensando no que se passa na cabeça de alguém que resolve brifar um terceiro, justamente num ponto que assim, é essencial à nossa cosmovisão. Assim, pode ser um tema desconfortável, mas como é que você vai falar de cosmovisão cristã sem falar da realidade do pecado, que é um mal contra o qual a gente luta necessariamente? Então, assim, a gente ainda tem hoje, e talvez cresça hoje, mais do que essa primeira opção, talvez cresça hoje no nosso cenário essa segunda opção, sabe, da aliança ao sistema vigente, como uma opção que nos parece viável e interessante para estabelecer o reino. A agenda do reino dos céus necessariamente nos colocará em situações de confronto. Você já deve ter percebido isso, Tim Keller fala sobre isso em Justiça Generosa. Há elementos da nossa agenda, da nossa ética, que serão aplaudidos e abraçados pelo mundo. Então, o mundo, por exemplo, se beneficia muito da contribuição da agenda do reino, da agenda cristã, no que diz respeito ao amor, ao perdão, à misericórdia. A agenda cristã ajudou a pavimentar o Ocidente de tal forma que muito daquilo que Jesus apresentou é aplaudido e acolhido por muitas pessoas que não são seguidoras professas de Jesus de Nazaré, mas que acharam elementos da sua agenda fascinantes. No entanto, esse é o ponto do Keller, existem outros elementos da nossa agenda que necessariamente serão vistos como um problema para o nosso mundo e no nosso tempo. Talvez alguns desses elementos hoje no nosso tempo sejam, por exemplo, elementos que digam respeito à pureza sexual ou à compreensão
de elementos da sexualidade dentro do âmbito do casamento. Essa agenda não é interessante para o mundo como a nossa agenda do perdão e da misericórdia são. Mas o fato dela não ser, por exemplo, interessante para o mundo, não significa que ela não deve mais ser abraçada pela gente. Ou a agenda, como eu estava exemplificando ontem, da realidade do pecado, enquanto um mal interno. A constatação do mal enquanto uma realidade que nos é externa, por exemplo, ela é um fato para o mundo como um todo. A denúncia de que o mal é um problema interno, ela é incômoda para muita gente. Que nos chama, por exemplo, de antiquados e loucos e opressores quando nós falamos, sim, o pecado é uma realidade com a qual todos nós lidamos pelo lado de dentro. Isso soa ofensivo para os ouvidos, por exemplo, do nosso tempo. Daí você tem uma opção. Se a sua opção de estabelecimento do reino passa pela via herodiana e dos saduceus, por exemplo, da conivência, o que é que você vai fazer? Você vai dizer, vou deixar esse negócio de lado, não vou falar sobre esses assuntos. E é evidente que eu não estou falando sobre falar desses assuntos de forma agressiva e ofensiva. Eu estou falando falar desses assuntos da forma como a gente tem que falar, com crenças que nós temos. Esse é um desafio para o nosso tempo, parênteses aqui, tá? A gente vive num tempo tão delicado que eu fico com a sensação de que a gente tem que pedir desculpa pelas convicções que a gente tem. A igreja não precisa se desculpar pelas suas convicções só porque elas são diferentes de convicções externas. As nossas convicções não precisam ser desrespeitosas. E nós não precisamos ser agressivos e ofensivos ao apresentarmos o que apresentamos. Mas nós não precisamos nos constranger por termos opinião. Nós temos valores que consideramos valores apropriados para a nossa forma de enxergar o mundo, de construir história. Eu não vou obrigar ninguém a viver a partir dos meus valores, mas eu também não preciso guardar os meus valores no bolso como se eu não tivesse direito de apresentá-los. Por quê? Por uma questão de conivência? Essa era uma opção no primeiro século para o estabelecimento do reino, de uma terceira ainda. Tinha a opção separatista, tinha a opção da conivência e tinha a opção bélica do estabelecimento do reino. Falei um pouco sobre isso na última aula. Era a opção dos zelotes, que com o passar do tempo, por exemplo, acabaram se tornando ladrões. Então esse partido dos zelotes era um partido menor, de gente que acreditava que a arma era um instrumento legítimo para estabelecer o reino de Deus no mundo. E que Deus inclusive contava com isso, com a bravura e com a força dos seus filhos e dos seus servos. Então os zelotes achavam, inclusive inspirados por alguns episódios da história do seu povo, de triunfo bélico, porque esse cenário do mundo antigo é um cenário de conflitos entre povos e de uso de armas. Esse povo, por exemplo, algumas pessoas acreditavam que o uso da arma era legitimado por esse desejo do estabelecimento do reino de Deus no mundo. Então, como é que a gente resiste o César e os seus soldados? Partindo para a guerra. E a gente vai lá e a gente corta a orelha de soldado mesmo. Lembra do Pedro? A gente vai lá e corta o Malco. A gente corta porque é assim. E a gente vai partir com arma para estabelecer o reino de Deus com arma, porque se arma é o que a gente tem, é com arma que a gente vai mostrar que a gente veio para ficar. Eu estou falando aqui da conivência como uma opção, ainda que inconsciente, de muita gente hoje, porque eu estou falando que essas opções do primeiro século ainda têm seus resquícios hoje, mas talvez essa terceira opção me seja a mais assustadora na intensidade como ela cresce hoje. Eu fico assustado com a naturalidade com a qual se fala hoje do uso de armas para estabelecer a ordem em nome de Deus. É impressionante a quantidade de gente que eu ouço hoje falando que a arma é legítima para a gente estabelecer o reino de Deus no mundo. Na última semana eu falava de um vídeo que eu assisti, de um conflito entre cristãos na cidade de Luton, no Reino Unido,
e islâmicos, cristãos que foram a um bairro, um desejo legítimo de dizer assim, ó, essa cidade não foi dominada por vocês, ainda que de fato já tenha sido. Nós somos britânicos e somos cristãos e estamos aqui. E em um momento do vídeo, assim os caras começam a partir para o confronto físico. Aí um com o outro. Não, nós somos cristãos, sim, segura a cruz aqui para mim, amigo. E assim, essa mentalidade ela cresce.